Nesse vídeo, vamos tratar de alguns assuntos importantes no que se refere ao direito industrial, né, e ao direito autoral. Vamos estar falando sobre alguns cuidados que devemos tomar com relação ao acompanhamento e vamos falar o que pode ser patenteável e o que pode ser registrável e aquilo que não pode ser patenteável ou que não pode ser registrável. Então, nesse patamar, a gente começa falando sobre essa questão da patente. No artigo 78 da Lei de Propriedade Industrial, lá no inciso 4º, diz o seguinte: a patente pode ser extinta pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no inciso 2º do artigo 84 e no artigo 87. Então, observa que eu posso estar perdendo o direito à patente se eu esquecer de pagar, por exemplo, a anuidade, né? Por isso que alguns titulares preferem que deixa um escritório, né, de propriedade industrial ou propriedade intelectual gerenciar esse processo. No nosso caso, a universidade tem aí os núcleos, né, de inovação tecnológica, né, o NIT, que são responsáveis, que pode estar acompanhando esse processo de anuidade, acompanhando para que você não perca a patente. Então, nós temos, a nível universitário ou não, né, o NIT ele pode atender tanto a discentes, alunos, como a própria sociedade em si. Então, qualquer pessoa interessada que tenha uma patente e queira registrar, pode procurar o NIT, né? No caso da Universidade Federal do Oeste do Pará, é a AIT, né? Agência de Inovação Tecnológica, que faz esse acompanhamento, que faz essa verificação, que cuida, né? Que gerencia o patrimônio intelectual. Então, veja só que é importante que a gente mantenha o cuidado, né? Não só para a apropriação, mas o cuidado para a manutenção também, né? Requer cuidado essa manutenção. O depositante do pedido e o titular da patente, lá o artigo 84, que nós falamos aí atrás, estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do 3º ano da data do depósito. O parágrafo 2º, que nós informamos lá atrás, o pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 meses de cada período anual, podendo ainda ser feito independentemente de notificação dentro dos 6 meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. Então, eu tenho aí 3 meses, eu tenho até 6 meses para fazer o pagamento, pagando aí umas taxas adicional, né? O artigo 86 diz o seguinte: a falta de pagamento, né, da retribuição anual, nos termos do artigo 84, que é isso que nós vimos agora, e 85, acarretará o arquivamento do pedido, né, se for o pedido que está em vigência e ainda não sai a patente. Então, o pedido ele pode ser arquivado, ou a extinção de patente, se ela foi concedida e eu não deixei de pagar anuidade. Então, ela pode cair, né, pode ser extinta. E quando é extinta, ela cai em domínio público. Então, qualquer pessoa vai poder utilizar. Eu não tenho mais o direito de exclusividade. Já no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 27, né, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar, 70 anos. Né? Então, mesmo depois da morte, a pessoa, os herdeiros têm direito de usufruir, no caso dos direitos autorais, né? Aqui nós estamos falando de direitos autorais, de usufruir os valores patrimoniais daquela criação. Já no inciso 28º, são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Então, para a transmissão de um jogo de futebol, tem que ter autorização, né, das pessoas, dos jogadores, para que possa transmitir aquele jogo. É os direitos, né, patrimoniais, o direito de transmissão. Então, nesse caso, também, devido a essa segurança, né,
a televisão ela só pode transmitir devido à retribuição por aquilo, por direitos personalísticos. Né? O direito de fiscalização do aproveitamento também é assegurado, né, econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, sendo meu, tenho o direito de acompanhar o que está sendo produzido, né, o que está economicamente, para que eu tenha as minhas atribuições, as minhas devidas retribuições. O que pode ser protegido? Não vou falar aqui em patentes e direitos autorais. Né? Então, o artigo 7 da Lei de Direitos Autorais são obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como os textos de obras literárias, artísticas ou científicas são protegidos. Né? É importante, gente, informar que essa proteção nos direitos autorais está protegida os textos, né? Mas as informações técnicas que estão nesses textos não são protegidas. Né? Essas informações, a única forma de proteção é a patente. Eu posso até estar usando o segredo industrial, mas se alguém descobrir aquela forma, ele vai poder utilizar porque não está protegido. A única forma de proteção, no caso, patentar de produtos técnicos, né, de produção técnica, é a patente. Então, nos direitos autorais, eu tenho os direitos sobre a obra, né, sobre o texto, sobre a literatura ali dispostas. Mas, se houver nessa literatura informações técnicas, não estão protegidas. Então, os textos, obras literárias, artísticos ou científicos têm a proteção. Significa que eu não posso pegar um livro e revender sem autorização do autor. Né? Eu não posso estar utilizando sem autorização do autor. As conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza são protegidas. As obras dramáticas e dramático-musicais também são protegidas. Eu não posso produzir. E é mais importante ainda que essas obras não carecem de registro. Né? Ela automaticamente, quando eu exponho, né, a palavra que expressas, né, por qualquer meio, depois que eu faço essa expressão, ou seja, a criação do espírito, e eu faço a expressão dessa criação, ou seja, exteriorizo isso, então já passa a ser automaticamente protegidas, ou protegida. Então, nesse caso, não é necessário, não é obrigatório, por mais que nós falamos que é necessário, mas não é obrigatório o devido registro. Né? As obras coreográficas, né, e as pantomímicas, né, mímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por qualquer outra forma, também são protegidas. Né? As composições musicais, tenha ou não letra, também são protegidas. Né? E é importante que a proteção ela recai tanto na música como na letra, né? Na melodia em si como na letra. As obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive cinematográficas, também é evidente, né, que são protegidas. Agora, uma coisa interessante nas composições musicais, a lei permite, no caso de uma música, que ela possa ser registrada em cartório. A lei permite isso. Mas esse registro ele recai mais na letra. Né? A música em si não é protegida. É por isso que é importante que a gente faça o registro da música, né? Faça o registro no órgão competente, né? No caso, Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que a gente tenha a proteção da letra e música. Então, quando nós fazemos no cartório, dá uma segurança jurídica maior para a letra, mas a música em si não fica ali nos arquivos do cartório. Outra coisa importante é que nas obras audiovisuais, né, principalmente nas audiovisuais, áudio e vídeo, é importante que existem dois tipos de direito. Nós vimos lá na primeira aula, se não faz memória, que é a dualidade dos direitos autorais. Né?
Então, nessas obras audiovisuais, quem faz o vídeo, né, quem faz o filme, ele é o autor, ele é o dono do filme, né, ele é o titular do filme. Mas ele não pode expor esse filme sem autorização das pessoas que foram filmadas, né? Então, no caso de uma novela, né, o autor lá, Valci Carrasco, digamos assim, ele é autor, mas as pessoas, né, que estão ali, os artistas, eles têm que ceder a autorização para aquela novela pode ser exposta ao público. Então, tem os direitos patrimoniais, né, que é exatamente os direitos sobre aquela obra, sobre aquele vídeo, e tem os direitos autorais ou personalísticos, né, que é o direito daquelas pessoas que estão ali. Por que eu necessito pedir, né, a autorização? Primeiro porque tem a questão do direito personalístico, né? Então a minha imagem é minha, né? Eu não posso ceder, alienar ninguém, mas eu posso fazer digamos assim, não ceder, né? Mas eu posso estar liberando, né, para uma novela, um filme, né? Não posso vender a minha imagem, né? Eu não posso dizer assim, não, vai lá no banco e você vai com essa imagem que aqui você vai e você é eu, porque você está com a minha imagem. Não existe isso, né? Então, o direito personalístico é inalienável. Então, no caso da obra, principalmente na obra cinematográfica, por mais que eu paguei os autores, né, para fazer aquela, mas tem que ter uma autorização expressa, né, por escrito, de preferencialmente por escrito, daquela pessoa autorizando que aquela obra seja publicada, seja comerciável, né? E é importante muitas vezes também porque quando de repente você faz uma cena de sexo e aí ainda na adolescência, e quando chega lá na idade adulta, você quer tirar a sua imagem daquele filme. Então, se não tem uma autorização expressa, e você, como autor, pode tirar até o filme fora, né? Porque está a sua imagem, então você pode pedir para tirar aquela imagem. Então é importante que a gente tenha autorização, né? E essa autorização definitiva para que a gente possa estar negociando, fazendo as tramitações daquele vídeo, né? Como é que funciona no caso dos direitos autorais de música? Então, são várias formas de fazer a venda. Uma delas é exatamente, eu tenho uma letra de uma música, então eu autorizo a pessoa a gravar 1000 cópias de CD, né? Então, a indústria ela só vai produzir se tiver autorização expressa, porque ela pode ser penalizada se ela produzir alguma coisa sem autorização do autor, né? Então, ela exige com razão, exige que seja feita, que seja autorizada pelo autor. Então, o autor diz, eu autorizo 1000 cópias e me dá R$1000. Se a pessoa quiser produzir mais 1000 cópias, então ele vem a mim, então me dá mais R$1000 aí que eu vou assinar uma declaração para te produzir mais 1000 cópias. E é assim que os autores ganham o seu sustento. Então, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo da fotografia são também protegidas, né? Então, da mesma forma que o audiovisual, as fotografias, né, o fotógrafo ele é o titular, mas ele só pode publicar, né, ele só pode vender aquela obra se tiver autorização expressa da pessoa que foi filmada. É importante que a gente veja isso, que tem dois direitos. Eu quero uma fotografia, então eu tenho que comprar os direitos do titular, e também tenho que pedir autorização para que a pessoa que foi fotografada também permita que eu faça a utilização daquela fotografia, né? Exponha em algum lugar, faça alguma coisa. As obras de desenhos, pinturas, gravura, escultura, litografia, né? Litografia são obras impressas sobre pedras, né? E a arte cinética também são protegidas, né, por lei. As ilustrações, cartas geográficas, outras obras da mesma natureza também são protegidas pela propriedade intelectual, né, direitos autorais. Os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência também é protegido
por lei, né? E quando eu falo lei aqui, Lei dos Direitos Autorais, Lei 9.610, né, de 19 de fevereiro de 98. As adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova também são protegidas, né? Então, criações, essas adaptações, mas de uma forma inovadora, então são protegidas, que não seja cópia. Os programas de computadores também são automaticamente protegidos, mas as pessoas podem fazer o registro lá no INPI, né? Por mais que sejam direitos autorais, a lei diz que eu já passo a ter a proteção, mas se pretender, eu posso fazer o registro no INPI. As coletâneas ou compilações, antologias, né, que é estudo de flores, enciclopédias, dicionários, bases de dados, outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, continuam, né, ou seja, constituam uma criação intelectual, também são protegidas, né? Um exemplo, as enciclopédias não são protegidas por lei. Os programas de computadores são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta lei que eles sejam aplicados. Então, por mais que está no rol de direitos autorais, mas tem uma lei específica que gere aí, né, os programas de computadores. Então, o artigo 47, também da mesma lei, são livres as paráfrases, né, e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem implicarem descrédito. Então, as paródias, né, aquelas brincadeiras, né, pegar a música de uma pessoa e colocar outra letra, elas são livres, né? Então eu posso, sem infringir os direitos autorais, eu posso estar fazendo paródia de uma música. Até é uma questão de homenagear aquele autor, né? Por mais que seja uma brincadeira, mas eu estou homenageando aquele autor. Então, desde que não implique o descrédito, né, palavras que desabonem a moral das pessoas, então elas são livres, né? Então, não goza de... quando eu faço a paródia, eu não estou infringindo regra nenhuma, lei nenhuma. Tá? Eu sou livre para fazer isso. Pelas regras definidas pela Lei Geral da Copa, os símbolos oficiais e os termos e marcas registradas pela FIFA não podem ser usados sem autorização expressa da entidade. Então, vocês vêem tanta contrafação que acontece, né? Principalmente na Copa do Mundo, onde tem lá aqueles bonecos, e aí muitas pessoas utilizam, né, como é que chama? Eu esqueci o nome daquelas figuras, né, que criado na Copa, né, que representa a Copa. Quantas pessoas, né, faz bandeiras, camisa, sem autorização? Então aquilo é protegido porque tem uma lei específica que vai gerir, né, que vai dizer que aquilo lá é protegido. Então falamos bastante o que é patenteável, né? O que é registrável, o que é protegível. Agora, o que não é protegível. O artigo 8 da Lei 9.610 diz: não são objetos ou não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata essa lei. Né? As ideias. Não tem como eu proteger ideias, porque não foi exteriorizado, né? Nós vimos lá que a expressão da ideia, a forma como essa ideia é exposta, aí sim que é a proteção. Então a ideia em si não é protegida. Os formulários em brancos para serem preenchidos por qualquer tipo de informações, científico ou não, e suas instruções também não é protegido. Então, um formulário em branco, um questionário que eu fiz, não tem proteção. Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais também não são protegidos, né? E não pode, né? Porque as leis são públicas. Então, se eu vou fazer um registro daquilo lá, proteger aquilo, como é que eu vou fazer a divulgação? Como é que eu vou permitir que as pessoas tenham acesso à lei, né? Então, os textos, né, os tratados, as leis, decretos, não são protegidos. Eu posso estar utilizando normalmente. As informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastro ou legendas, também não gozam de proteção.
Os nomes, títulos isolados, também não gozam de proteção, né? Aí me perguntaram uma vez no curso, na oficina dessa, por que conseguiram proteger o nome Amazon, uma das grandes multinacionais, né, aí da internet. Mas a gente observa que a Amazon tem aí um sinalzinho, uma flechazinha. Então, é essa marca que eles conseguiram registrar, e a marca é nominativa, né? Então, a Amazon é a marca em si registrada. Por isso que não foi o nome Amazon, mas a marca Amazon que foi registrada. Foi uma pergunta inteligente que foi feita. O que não é protegível? Não constitui violação de direitos autorais a reprodução de notícias, né? Artigos jornalísticos e discursos públicos. Então, se é público, né? Então, se é público, não tem, eu posso estar copiando ali sem. É importante que a gente mencione a fonte, porque tem aí os direitos personalísticos, né? É importante isso, que a fonte seja sempre citada, mas que quando eu utilizo dessas informações e escrevo em um trabalho, eu não estou contraindo aí nenhum crime, nenhuma contrafação, tá? Porque não viola os direitos autorais. A reprodução de passagens de obras para fins de estudo, a crítica ou polêmica também não são protegidos, não viola, digamos assim, os direitos autorais. Então, pequenos pedaços de obras, eu posso estar utilizando até no meu TCC, claro, citando a fonte, não estou violando, não estou copiando, desde que eu estou citando a fonte, tem um direito personalístico, nós falamos, né? Então, não viola os direitos autorais. Representação ou execução musical no recesso familiar ou para fins didáticos. Então, eu comprei, eu comprei um CD, posso estar utilizando em casa, e isso não viola os direitos autorais, né? Porque o dono tem direito exclusivo, mas como eu comprei, né, uso pessoal, uso familiar, não viola os direitos autorais. Isso é evidente, né? Agora, é importante aqui que a reprodução de passagem de obras para fins de estudos, né? Então, pode ter alguma coisa que eu esqueci nesse vídeo, mas como ele tem fins educativos, né, meramente educativo, então não estou violando nenhum direitos autorais. Né? Então, porque não estou comercializando isso, né? Simplesmente a gente quer divulgar a propriedade intelectual. Reprodução em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado ao legítimo interesse dos autores, né? Então, nesse caso, também não viola os direitos autorais. Em todos os casos, sempre citar a fonte, né? Porque os direitos patrimoniais, a gente viu que não estou violando, porque tem pequenas obras, pequena parte da obra eu posso estar utilizando, mas eu tenho que citar a fonte, né? Porque se eu não cito a fonte, o que acontece? Eu estou assumindo que aquilo é meu, e não é meu, né? Tem um dono, então aí eu vou pagar por isso, né? O cara pode até pedir para suspender toda a minha obra, porque plágio, eu copiei a obra de alguém. Também nós falamos não registrável, e aqui não é patenteável, né? O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. Então, coisas erradas, né? Patentear a forma da maconha, não existe isso, né? É contra a moral, contra os bons costumes, contra a segurança, então não pode ser patenteado. As descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos também não são protegidos, não são patenteáveis, né? Porque não existe atividade inventiva, né? Foi uma simples descoberta, né? São teorias, estudos científicos em si, né? Então não há uma atividade inventiva, então não pode ser patenteado. As concepções puramente abstratas, né? Aquilo que está na nossa mente, aquilo que não foi ainda expressada, que não tem perspectiva de produção, então não é patenteável. A ideia, nós falamos sobre isso, né?
Os esquemas, plantas, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e fiscalização também não são patenteados. Esses esquemas, planos, princípios não são patenteados, né? As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, né, não são patenteadas. Nesse caso aqui, as obras literárias são registráveis, né, e não patenteáveis. Patenteáveis só a patente, né? Então, as obras literárias são registráveis. Por mais que não são obrigados a fazer o registro, mas elas são registráveis, né, e não patenteáveis. Programa de computador em si não pode ser patenteável, né? Ele pode ser registrável. Nós falamos na primeira aula a diferença de patentear, né, depósito de patente e registro. Então, programa de computador, ele está aí no rol de direitos autorais, então não pode ser patenteado, mas pode ser registrado. Apresentação de informações. A simples apresentação de informações não é patenteável, né? Regra de jogos também não. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal, também não é patenteável, né? As técnicas e métodos operacionais, no caso de cirurgia, porque imagina se eu faço essa proteção e só eu que posso operar uma pessoa no mundo, né? Então é absurdo, então não pode ser patenteado. O todo ou parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma, né, que é o sequenciamento completo do DNA, né, de qualquer ser vivo natural, e os processos biológicos naturais não são patenteados, né? Então, seres vivos, a parte toda não é não existe intervenção humana, né? Então ali são algo natural, a não ser que aquelas, né, os transgênicos, que houve ali uma intervenção humana, né, as células troncos, o trabalho de criação de algum produto através de células tronco, aí sim. Mas a célula tronco em si, né, essas técnicas não são patenteáveis. Então, nesse vídeo era isso que a gente queria colocar, né, dada a importância desses itens, né, dessas informações com relação ao que é patenteável e o que não é patenteável. E uma coisa interessante surgiu uma pergunta, Emerson, eu tenho um evento aqui na cidade e eu queria criar uma marca para esse evento. Então, eventos culturais não pode ter marca, né? Então, tá bem expresso, se não faz memória, no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, que as marcas relacionadas a time de futebol, a eventos culturais, não pode ser registrado, né? Exatamente porque é algo, digamos assim, não define, não especifica o evento em si, porque o evento ele é esporádico, né? Talvez de um ano em ano, 2 em 2 anos, e aí a marca ela precisa ela tem que estar em atividade. Então, por isso que não é registrada a marca desses eventos culturais. Então, por hoje, né, nesse vídeo, era só isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.